Confiabilidade, ela acontece da seguinte forma. A pessoa que cuida tem uma posição inicial de aceitação incondicional, de cuidado, de amor com aquela criança. Essa é a posição da pessoa que cuida. A criança, no seu desenvolvimento, ela vai variar as posições. Vai ter um momento que ela vai estar numa posição de troca com aquela mãe, com aquele ambiente. Vai ter um momento que essa criança, por N fatores, vai estar agressiva, vai provocar, vai instigar. Vai ter outro momento que a criança vai estar mais... Então, a criança ela vai mudando várias vezes de posição. Porém, confiabilidade é quando o ambiente, mesmo com as mudanças de posição da criança, o ambiente não muda. A criança ela pode fazer o que for, mas ela vai continuar sentindo que ela é amada incondicionalmente. Ela pode ter acabado de agredir o pai, a mãe, mas a postura do ambiente, no decorrer do tempo, vai passar para ela que, caramba, continuou me amando da mesma forma. Então, confiabilidade é isso. E isso se reflete também na vida, nos nossos relacionamentos na vida adulta, especialmente de casais, né? Acho que isso acontece muito. E é muito difícil. Então, a confiabilidade é isso. Eu amo tanto você, você pode fazer o que for. Continua na mesma posição. Seu mau comportamento não me afeta ao ponto de eu mudar também. Isso é muito desafiante, mas é essencial. Muito bom. E aí eu acho que vocês já sacaram, né? Que Deus é assim com a gente. Deus é assim conosco. Tiago 1,17, aqui está na versão, se eu não me engano, NTLH, que fala exatamente assim numa parte dessa escritura, diz, se referindo a Deus: Ele não muda nem varia de posição, o que causaria escuridão. A gente vive variando de posição em relação a Deus. A gente vive agredindo Deus. A gente vive dando tapa na cara de Deus. Mas Ele não muda de posição. E quando a gente se dá conta disso, a gente se constrange. E é aí que a gente se torna melhor. E a gente segue a vida. Isso fica muito claro na parábola do filho pródigo. Fica muito, muito, muito claro. O filho agrediu o pai com a atitude dele. Foi embora, agrediu muito o pai. Só que no menor movimento de tentativa de reparação do filho, o pai aceitou imediatamente aquele movimento de reparação. Sem joguinhos. Sem joguinhos. O pai viu o filho vindo lá, não precisou nem o filho fazer aquele discurso: se humilha aí, agora pede, se humilha. Ah, não. O filho fez um movimento de reparação, de consertar aquele estrago que ele tinha feito. O pai já mostrou que ele estava na mesma posição, de braços abertos: eu continuo te amando incondicionalmente, vamos festejar a sua volta à vida. Amém. Bom. Então, vejam que incrível isso, né? A gente só precisa ser mais parecido com Deus. Só. Acho que todo mundo conhece aquela escritura que acho que Pedro vai perguntar para Jesus: quantas vezes devo perdoar a pessoa que me agride? 70 vezes 7. Isso Jesus está dando o entendimento de que o perdão deve ser ilimitado. E por que ele faz isso? Ao fazer isso, ele está dizendo que Deus é assim com a gente. O perdão dele é ilimitado. Não importa quantas vezes a gente agrida, toda vez que você tentar se reaproximar, fazer um movimento de se conectar novamente, pode ficar tranquilo, Deus não vai se vingar de você. Não vai. E o que a gente precisa com quem está ao nosso redor é imitar isso. Então, Jesus diz isso porque Deus é assim com a gente e é assim que devemos agir com o próximo. É exatamente dessa forma que a gente deve agir com o próximo. Isso vai ser motivo de cura, que você nem vai se dar conta. Se você tem esse tipo de atitude com quem está ao seu redor, a pessoa vai se curar. O amor cura. Amém. Podem ficar tranquilos que o amor cura. É só amar. É só amar. E isso é essencial, ter esse tipo de atitude é essencial para a salvação. E não é a salvação no sentido de morrer e ir para o céu, é a salvação aqui,
de quando você, no decorrer da vida, encontra um relacionamento com alguém que tem esse tipo de atitude com você, que nos seus piores momentos ela não mudou a posição de amor incondicional dela com você, você pode em algum dia dizer, por conta disso que eu encontrei, eu me salvei da depressão. Eu me salvei de qualquer outra coisa que pudesse afetar o meu emocional, porque eu encontrei um ambiente seguro que não foi destruído com a minha variação de comportamento e com os meus ataques, que fazem parte da minha natureza humana. Ok, acho que essa é a principal parte que eu queria fazer, esse paralelo com vocês, do emocional com o espiritual, do psicológico, para a gente ver o quanto que existem de coincidências, né? O quanto que tem de semelhanças naquilo que Deus tenta passar para a gente por meio da sua palavra, por meio dos ensinamentos de Jesus. E se Ele passou isso é porque isso não é essencial não apenas para a gente poder chegar ao céu, mas para a gente inclusive ter saúde mental aqui na Terra. Existe um outro tipo de depressão que eu vou falar de forma breve em relação a ela, que é um tipo de depressão um pouco mais raro, porém raro assim, né? Cada vez tem se visto mais que as pessoas, na verdade, às vezes, quando vai cavar e vai ver elas, lá no fundo elas estão com esse tipo de questão, que é a chamada depressão psicótica. Esse tipo de depressão é um tipo de depressão mais adoecida, é um tipo de depressão mais grave, é um humor triste permanente que normalmente é durante a vida toda da pessoa. A tristeza é uma companhia ali para toda a existência da pessoa. Só que por esse tipo de depressão ser um tipo de depressão ainda mais grave, a pessoa ela está lidando com outras coisas que são até anteriores à questão da depressão. Então, a tristeza ela nem se mostra como o fator principal para esse tipo de pessoa. Ela tem problemas com a estruturação da sua personalidade. Então, as coisas que ela está lidando, que ela está se vendo ali, são para começar a se sentir existindo como pessoa. O eu delas não foi consolidado. Elas não... Existiu algum tipo de falha bem no comecinho da vida que mexeu com ela de uma certa forma que ela não conseguiu... A personalidade dela não conseguiu se consolidar. Ela não conseguiu se formar como um eu integrado. Então, as questões dela têm muito mais a ver com uma sensação de vazio muito forte, uma sensação de que ela não está habitando o próprio corpo. São coisas difíceis para quem não passa, são difíceis de entender quando a gente fala esse tipo de coisa. Para a gente que teoricamente é saudável, é difícil entender como que a pessoa não consegue se sentir habitando no próprio corpo, como que ela se sente despedaçada, como que ela não se sente integrada. Então, esse tipo de depressão tem a ver com essas questões. Então, pode ser que a pessoa comece a ter, inclusive, alucinações, de começar a ver, ouvir ou sentir coisas que não faz parte da realidade compartilhada, que é algo que está ali muito no mundo dela, que tem a ver apenas com ela, com aquele mundinho dela. O fato é que essa pessoa ela tem uma agonia muito grande de desfazimento. É como se ela estivesse deixando de existir, mesmo o corpo estando vivo. A verdade é que essa pessoa nunca chegou a se sentir vivendo de verdade, a se sentir uma pessoa inteira, integrada, que está vivendo, que está na vida de verdade, lidando com coisas da vida. Ela lidar com outras coisas muito anteriores a isso. É um bebê que não se constituiu na tarefa de ser alguém, de ter uma personalidade consolidada. Então, é um bebê no corpo crescido. As questões que essa pessoa tem que lidar tem muito a ver com coisas que um bebê precisa lidar, como se sentir existindo. Um bebê, quando acaba de nascer, ele não tem a menor ideia do que é o mundo, do que é ele. Não tem a menor ideia. Isso vai vindo, conforme ele vai recebendo cuidados, aos pouquinhos ele vai diferenciando. Eu sou uma pessoa, minha mãe é outra, daqui a pouco, aquele ali é meu pai. Isso é com o tempo. Se a criança não teve cuidados adequados, se alguma coisa aconteceu por N razões de quem cuidava dela não ter conseguido se sintonizar com aquela criança de uma maneira tão peculiar ali que conseguia identificar as necessidades, se adaptar ao ritmo dela, oferecer o que ela está precisando,
o corpo dela continua crescendo, mas hoje ela pode ter seus 40 anos, mas as questões dela são de pessoas, são de bebês. São questões, é como um bebê está habitando um corpo adulto. Então, para concluir, pensando em caminhos, quando a gente fala de depressão, o caminho central é a sobrevivência do ambiente. Então, tanto para prevenir, então se você tem filho ou pensa em ter filho, pensando numa questão de prevenção, sobreviva aos ataques do seu filho. Aceite a tentativa de reparação quando ele fizer algo que te agride. Não faça joguinho, seja como o pai do filho pródigo. Materialize Deus em você na forma de você cuidar do filho. É a manifestação do divino no cuidado com o outro. E a gente nunca pode esquecer de também indicar uma ajuda profissional. A ajuda profissional não exclui o fato de você continuar ajudando a pessoa que está do seu lado, de você continuar deixando Deus se materializar em você. Mas também seria uma negligência a pessoa começar a apresentar sintomas muito graves e você também querer dar conta disso sozinho. Você pode ir junto com a pessoa buscar ajuda profissional, seja um psicólogo, seja um psiquiatra. E para concluir, eu acho que essa escritura talvez resuma o que a gente acabou de conversar. Colossenses 3, 13 e 14 diz: suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Ou seja, não é de qualquer jeito, é como Deus perdoou. Quando Deus perdoa, Ele não fica lembrando o que você fez. Sim. Deus perdoa, Ele apaga. Então, é o perdoar como Deus nos perdoou. Ou seja, se você apaga no perdão aquilo que a pessoa fez, teoricamente você vai continuar com a mesma postura, porque você vive com ela como se ela não tivesse feito aquilo. Assim como Deus é com a gente. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Amém. Então, tudo se traduz no amor. O amor, ele vai unir tudo que está despedaçado. O amor, ele vai juntar tudo que precisa ser juntado. Então, a nossa atitude no dia a dia, com quem estiver ao nosso redor, é de amar. Revestir-se desse amor. E lembrar o que é o amor. Amor é como Deus nos ama. Então, como amar? Como Deus age com você? Então, é se revestir desse amor. Tem uma indicação de leitura de um livro que talvez vocês já conheçam. Esse livro eu recomendo muito para quem é cristão e quem se interessa por esses assuntos de saúde mental. Esse livro aqui eu já li quase 10 vezes e cada vez que eu leio eu absorvo mais coisas. Cada final de de ano da faculdade eu pegava esse livro para ler nas férias e me ajudava tanto espiritualmente como com o que eu estava aprendendo na faculdade. E até hoje é o meu livro de cabeceira de cano. Então esse livro ele vai de certa forma mostrar um pouco do que eu tenho falado aqui. Que Jesus ele é o maior psicólogo que já existiu. As atitudes dele conosco são as atitudes que a gente tem necessidade de receber. E a ideia é que a gente possa ter muito foco em como Jesus nos ama e transbordar esse amor para quem está ao nosso redor. Transbordar essas atitudes divinas com quem está ao nosso redor. Então esse livro vai mostrar como Jesus ele tratava as situações que chegavam até ele. E você vai vendo que são atitudes que a gente pode ter com quem está ao nosso redor. Amém. Aqui é meu contato, eu faço atendimentos por Skype, inclusive, então eu atendo pessoas da igreja que não são lá da igreja de São Paulo, que moram em outra cidade e identificaram o que precisa, acabaram chegando até mim, então eu faço atendimento por Skype. É lógico que se a gente pudesse, sempre seria pessoalmente, porque a gente tem 5 sentidos, e pessoalmente esses 5 sentidos eles vão estar ali em ação, né? O cheiro, o toque. Mas é um recurso para quem está distante, que tem ajudado bastante pessoas que não estão próximas fisicamente. E qualquer ajuda, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, eu estarei à disposição para poder conversar com vocês. Tá bom? Obrigado.